Vamos abordar agora o tema segurança do paciente. É muito importante que tenhamos em mente as medidas de segurança do paciente durante a administração dos imunobiológicos. O que devemos saber para poder fazer uma administração segura, tanto para o vacinador quanto para o paciente. Em primeiro lugar, a gente vai fazer uma breve investigação sobre aquele paciente, alergias, sobre doenças, se foi feita alguma vacina anteriormente e até mesmo se esse paciente teve Covid, há quanto tempo. Nós vamos somente aplicar a vacina nessa pessoa se já tiver passado 14 dias depois do último sintoma e se foi feita alguma vacina anteriormente também, nós só vamos administrar a vacina contra o Covid 14 dias depois dessa última dose. É muito importante que nós tenhamos conhecimento dos componentes da vacina, que é o que vai estar descrito lá no POP, para saber se essa pessoa tem algum tipo de alergia a algum componente da vacina. Orientar sobre a segunda dose também é muito importante, porque algumas pessoas talvez não tenham esse entendimento de que precisa, para completar o esquema e para realmente a pessoa ter imunidade contra a doença, que ela faça a primeira e também a segunda dose. Nós temos, já foi descrito anteriormente, em relação ao intervalo entre as doses, nós temos em relação à vacina Coronavac de 2 a 4 semanas para administrar a segunda dose e a vacina AstraZeneca nós podemos administrar a segunda dose até 3 meses após a primeira dose. Então nós vamos trabalhar com esse intervalo mais estendido para que a gente tenha condições e capacidade de administrar no maior número possível de pessoas a primeira dose e depois sim iniciarmos a vacinação com a segunda dose. Nos domicílios onde serão administradas vacinas, é muito importante higienizar bem o local onde será preparada a vacina. Ou a próprio familiar pode fazer isso, essa higienização, ou então a equipe com álcool em gel, ou então a equipe pode ter um campo específico para isso, que deve ser higienizado a cada uso. O campo ao qual me refiro pode ser um campo plástico, você vai colocar em cima de uma bancada ou em cima de uma mesa, coloca todo o material em cima desse campo para a preparação da vacina. Após a administração da vacina, de todas as doses que forem necessárias em cada domicílio, esse campo deve ser higienizado e ficar pronto para ser utilizado no próximo domicílio. Lavar bem as mãos, sempre antes e após a administração da vacina, o vacinador pode também usar o álcool em gel. O uso de luvas não é obrigatório, ele só é obrigatório se o vacinador precisa se proteger ou proteger o usuário. No caso do vacinador ter algum problema nas mãos ou nas unhas, um fungo, alguma lesão, algum ferimento, nesse caso ele vai utilizar luvas. Ou se o usuário, o paciente ou a pessoa que vai ser vacinada tiver alguma lesão na pele e que o vacinador precisa se proteger. Então, nesses casos, sim, pode ser utilizado luva, mas não é obrigatório. Se as luvas forem utilizadas para a administração de vacinas, elas devem ser trocadas a cada paciente ou então deve ser utilizado o álcool em gel até que seja possível. Não esquecer o uso dos EPIs, obviamente, a máscara, o gorro, o jaleco, todos os EPIs necessários e obrigatórios para vacinação. O uso de óculos não é obrigatório, assim como o uso das luvas. Sempre seguindo os POPs. Os POPs devem estar disponíveis para as equipes em todos os momentos de vacinação. A vacina deve ser preparada na frente do usuário. Jamais, em hipótese alguma, devem se deixar seringas preparadas dentro da caixa térmica. Isso não se usa, isso pode levar à contaminação do material e não é ético deixarmos vacina preparada para vacinação posterior.
A vacina deve ser preparada na frente do usuário, sempre em cada domicílio. No momento da segunda dose, observar sempre qual foi a vacina utilizada para a primeira dose, pois não existe, ou pelo menos não é recomendado em nenhum laboratório a intercambiabilidade das vacinas de laboratórios diferentes. Então, para a segunda dose, nós vamos sempre utilizar a vacina do mesmo laboratório que foi feita a primeira dose. Então, a gente deve sempre verificar no prontuário do paciente qual foi a dose administrada anteriormente. Outra coisa que é muito importante é o conforto do paciente. A gente tem que ter essa preocupação porque existe tanto as pessoas, principalmente os idosos, devem estar de uma maneira muito confortável, o braço bem apoiado para poder fazer a vacinação. E é importante também a gente falar aqui que tem muitas pessoas que têm medo de vacina, têm medo da agulha. 3 a 10% da população mundial sofrem de arquimofobia, que é o medo da agulha. Apesar de parecer um medo muito comum, pode se tornar algo muito sério. A pessoa pode ter uma síncope ou pode ter algum sintoma mais severo. Um evento adverso muitas vezes pode ser desencadeado pelo medo da vacinação. Então é muito importante que a gente detecte esse medo da pessoa antes da vacina para que a gente consiga deixar esse usuário muito confortável e muito seguro da vacina que ele vai receber, para que a gente não tenha nenhum problema depois. Essa pessoa que tem medo de agulha, ela deve estar muito bem amparada para evitar uma síncope um traumatismo ou qualquer coisa mais grave. Então, sempre colocar o paciente, o usuário na posição sentado e observar sempre em todo momento do processo de vacinação a reação desse paciente para evitar algum problema maior. E uma coisa muito importante para quem vai no domicílio, principalmente vacinar uma pessoa idosa, tratar muito bem com cordialidade o paciente e todos os familiares durante todo o processo.